Boa noite, estamos mais uma vez aqui no Toque do Dia, hoje, um dia especial da sexta-feira. Hoje estamos recebendo também a visita de Anaí Torresan Campos. Ela é do Ministério ali Monte Sião, ela é evangelista, ela também ensina. Ela realmente tem muitos dons e está sendo utilizada ali no Ministério Monte Sião. E hoje vamos ter o privilégio de ouvir uma palavra, o que Deus tem dado para ela, para compartilhar com o Toque do Dia, né? Então vamos chamar a Anaí para ver o que ela tem para nós essa noite. Obrigado desde já pela atenção de todos. Anaí. Olá, boa noite. Já temos algumas pessoas, né, que estão online. É um privilégio mesmo nós podermos estar compartilhando a palavra de Deus. E eu espero que essa palavra venha abençoar a sua vida como tem abençoado a minha. Então, já tem um ano, mais ou menos, que eu tenho lido e pensado sobre esse assunto. E já compartilhei algumas vezes, né? E gostaria de compartilhar com vocês também, através de alguns textos da palavra de Deus sobre Shalom, Shalom, paz, né? Paz, a verdadeira paz, a perfeita paz. E eu gostaria de fazer essa explanação baseada em 3 textos bíblicos, né? A princípio, eu estava preocupada de ser muito texto, mas eu creio que a palavra de Deus, ela fala mais que a minha, né? A palavra de Deus vai te abençoar mais que a minha. E por isso, então, resolvi não retirar esses textos. E eu gostaria de iniciar com a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Se você tem uma Bíblia, você pode me acompanhar na leitura. Marcos 4, 35 a 41, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, paz. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Certamente você conhece esse texto, já tem lido, já tem meditado, né? Mas eu queria dar um enfoque nesse texto a partir das 3 perguntas que nós encontramos aqui. A primeira pergunta é dos discípulos para o mestre. Eles estavam no barco, a convite de Jesus, estavam numa viagem noturna, num mar que eles conheciam tão bem, porque eram pescadores, estavam acostumados a navegar naquele mar. E durante a noite, né, no meio da madrugada, se levantou, diz que um vento forte, e as águas as ondas de água eram tão altas, que estavam inundando e enchendo o barco de água. Então, eles despertam a Jesus, Jesus dormia, eles despertam a Jesus com essa pergunta: Não te importa que pereçamos?
Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Deus? Quantas vezes em nosso coração, nossos pensamentos se levantam dessa forma diante de Deus? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não se importa com isso que está acontecendo na minha vida? Com essa tribulação que eu estou passando? Será que Deus se importa com o que eu estou vivendo? Eu me lembro de algumas vezes o meu pai dizer: vocês ficam pedindo coisas tão pequenas a Deus, ele está ocupado com coisas maiores, porque ele governa a terra, né? Então, muitas vezes nós achamos que nossas pequenas lutas, que nossas tempestades, Deus está distante e ele não se importa. E aqueles discípulos, mesmo tendo Jesus no barco, eles acordaram Jesus com essa pergunta: o Senhor não está se importando que nós vamos morrer? O Senhor não está vendo que o nosso barco está se enchendo de água e que nós vamos perecer? A segunda pergunta é uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. Ele diz assim: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, a pergunta de Jesus para os seus discípulos era questionando por que eles não tinham fé, né? Por que eles estavam apavorados, por que estavam com medo. Então, essa é uma pergunta quase que já uma afirmação de Jesus, né? Jesus já estava realmente afirmando ali: vocês estão com medo porque não têm fé. E aqui eu encontro uma palavra, né, que diz: ainda não tem fé. Jesus estava identificando naqueles seus primeiros discípulos a ausência de fé. Ele diz: por que vocês não têm fé? Vocês estão com medo, mas ainda não têm fé, porque vocês estão numa caminhada, num aprendizado de fé, aprendendo a ter fé, aprendendo a confiar, né? E por último, a terceira pergunta que nós encontramos aqui é de um discípulo para o outro. Depois que Jesus acalmou a tempestade, depois que Jesus ordenou que a água se acalmasse, que o vento parasse, então eles estavam, diz a Bíblia, espantados. Então um perguntava para o outro. Qual que era a pergunta? Quem é esse? Quem é esse que o mar obedece, que as ondas obedecem, que o vento se acalmou com sua voz? Aqueles discípulos estavam conhecendo que o seu mestre era mais do que um homem, era mais do que um daqueles mestres que eles estavam habituados a ouvir e a seguir, né? Jesus era o Filho de Deus, aquele que podia falar com as ondas, aquele que nós lemos lá no livro do profeta Jonas, que ordenou as ondas para que viesse um temporal, e depois ordenou as mesmas ondas para que o temporal se acalmasse, que ordenou a baleia para que tragasse Jonas, e que depois ordenou aquela planta, né? Aquela semente para que brotasse planta. Eles estavam identificando Jesus com Deus. Jesus, o Filho de Deus. Eles estavam aprendendo quem era o mestre dele. O nível de fé desses discípulos era de iniciantes. Eles estavam aprendendo quem era Deus. Eles estavam aprendendo quem era Jesus. Eles ainda não tinham fé e por isso sentiram medo. Mas Jesus estava ali. Jesus estava com eles e imediatamente se levantou, repreendeu aquele temporal. E é interessante nós notarmos como Jesus está dentro do barco, né? É interessante nós vermos que ele dorme no meio da tormenta. Jesus não tinha medo. Os seus temores estavam dominados pela paz sem fim. Shalom, shalom, perfeita paz, né? Jesus não tinha medo do temporal, Jesus não tinha medo das circunstâncias, porque o seu interior estava em paz. Jesus tinha
algo a fazer além do mar. Jesus estava indo para uma região chamada Genezaré, né? Ali estava um endemoniado. Jesus estava se preparando para se deparar com aquele homem e tratar com a ansiedade, com os medos, com os temores daquele homem. Era um homem possuído por demônios, que não podia dormir e não podia se aquietar. Era um homem sem paz. Jesus estava no barco, se preparando e se controlando, não só a tempestade exterior, mas os medos interiores de um homem, né, para poder dominar aqueles demônios, o Filho de Deus. Se você virar a sua página um pouquinho aí, você vai encontrar o segundo texto que eu separei para nós lermos. Está no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45 até o 51. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Passou algum tempo. Depois de algum tempo que os discípulos estavam com Jesus, houve uma segunda situação em que eles estavam com Jesus nas margens e Jesus disse: agora vocês vão e eu não vou. Vocês vão no barco, mas eu não vou no barco, eu vou ficar. Né? E a ordem de Jesus, aquela não era uma ordem, era uma palavra. E eles entendiam que a palavra de Jesus tinha que ser cumprida. Então, sem questionar, eles entram no barco e vão. Ao anoitecer, diz o verso 47, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse o que? Um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram atemorizados. Né? Uma situação muito semelhante àquela que eles já tinham vivido antes, com essa diferença. Jesus não estava no barco. Jesus estava ausente. Mas o que eu vejo nesse texto aí é que Jesus estava ali no monte, onde ele estava orando, e dali do monte ele observava o mar e ele estava vendo o barco. E ele via o barco sendo atacado pelas ondas. Os discípulos não viam Jesus, mas ele estava vendo a tempestade e os tormentos que eles estavam vivendo. Muitas vezes, nós pensamos que Deus não está e que Deus não vê, né? Mas não é porque ele não está ali no barco, que ele não está preocupado e que ele não está observando aquilo que você está passando. É interessante que Jesus, então, decide, depois de algum tempo, né? Passa um tempo, eles lutando com aquele temporal, Jesus decide ir ao encontro deles e Jesus vai milagrosamente andando sobre as águas, né? Caminhando sobre as águas. Aqueles discípulos, eles eram pescadores, eles sabiam atravessar aquele mar, eles desciam de um barco para outro, nadando, eles nadavam do barco até a praia, mas eles jamais haviam visto nenhum homem, nenhum outro ser caminhar sobre as ondas. E no meio do temporal, eles têm a oportunidade de ver esse milagre. E de ver esse fato que Jesus faz. Porque é do meio do temporal que nós podemos presenciar milagres. É do meio do temporal, é do meio das situações difíceis que Deus pode operar milagres na nossa vida e pode nos revelar milagres. É interessante nós vermos que
Jesus se aproxima e ele fala, tenham coragem, não tenha medo. Lembra daquele dia? Vocês se lembram, naquele dia vocês ainda não tinham fé, mas eu tenho estudado com vocês, eu tenho dado para vocês palavras de fé. E vocês têm visto quem eu sou. Então, tenham coragem, não tenham medo, né? Firmem-se, firme a sua fé. Pedro então se levanta naquele roupante e ele fala assim, eu quero mostrar para Jesus a minha coragem. E ele diz, Jesus, peça, mande, ordene que eu ande e vá até o Senhor. Pedro conhecia o poder da palavra de Jesus. Pedro já sabia quem era Jesus, o escolhido de Deus, né? O Messias, o Emanuel, o Filho de Deus, o Deus conosco, aquele que pode todas as coisas, aquele que ordenava e as ondas se acalmavam. E ele fala, eu sei que se o Senhor ordenar que eu ande, eu vou andar. E ele foi. Jesus disse, venha, Pedro. E ele foi. Ele caminhou sobre as águas. Pedro estava acostumado a nadar naquelas águas. Pedro estava acostumado a atravessar aquelas águas, né? Mergulhando, nadando, talvez conhecesse as profundezas daquele lago. Mas jamais havia pensado em andar sobre aquela água. Foi algo sobrenatural. Eu não conheço outro ser vivente que viveu o que Pedro viveu naquela madrugada. Ele teve uma experiência com Jesus, porque a sua fé estava firmada com Jesus. Ele diz assim, Jesus, eu quero viver um milagre. Eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. Pedro sabia que do lado de Jesus, tendo Jesus à sua direita, tendo Jesus junto com ele, ele podia atravessar o temporal, ele podia andar na tempestade. A presença de Jesus tranquiliza a situação, a presença de Jesus traz paz, traz tranquilidade. E Pedro sai nessa certeza, mas diz a palavra, aqui Marcos não conta, mas Mateus, se você ler o texto semelhante, onde Mateus relata, vai estar lá que Pedro, então, ele olhou para o vento e olhou para as águas. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o problema, olhou para a dificuldade. E a tempestade, elas revelam verdades sobre nós. É na luta que nós vamos ver e medir a nossa maturidade espiritual, quanto nós estamos cheios ou vazios da fé. E nesse momento, o medo de Pedro e a sua pouca fé é exposta. Porque ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Será que Pedro ia se afogar? Certamente que não. Ele sabia nadar. Naquele dia, quando Jesus estava na praia, depois de ele o haver traído, ele estava no barco. A palavra de João diz que Pedro saltou na água e foi nadando até Jesus. Ele sabia nadar. O medo de Pedro não era morrer afogado. Jamais ele morreria afogado naquelas águas, mesmo estando elas em turbulência. Ele sabia nadar, mas ele se recusou a nadar naquele dia, porque ele queria viver um sobrenatural com Deus. Ele queria viver um milagre com Deus. Ele queria andar sobre as águas. Então ele grita, Senhor, socorra-me. Senhor, eu não quero perder esse momento, eu não quero que minha falta de fé me deixe perder esse momento de viver o sobrenatural com o Senhor. É verdade que muitas vezes a nossa pouca fé nos impede de viver milagres e de viver o sobrenatural com o Senhor. Então grite por socorro, grite para o Senhor, porque ele virá para te socorrer, né? Ande sobre as águas, mesmo que você afunde. Seja como Pedro,
corajoso. Senhor, se é o Senhor que está mandando, eu vou andar. Se é o Senhor que está dizendo, eu vou andar. Jesus tinha dito para eles, vocês vão e vocês vão atravessar o mar. Jesus tinha mandado, Jesus tinha dado aquele decreto. Muitas vezes nós passamos tribulação fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muitas vezes nós passamos lutas mesmo obedecendo ao Senhor. Missionários no campo, né? Passando lutas, passando tormentos, tempos de tempestade, porque estão fazendo exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Mas você não precisa nadar. Você pode andar sobre as águas. Você pode viver o sobrenatural. Você pode viver os milagres de Deus na sua vida. Talvez você ainda não consiga dormir no meio do temporal. Ou talvez você ainda não tenha coragem suficiente para tirar os seus pés do lugar seguro, que é o barco, e colocá-los sobre as ondas. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus quer exercitar a sua fé. E a sua fé é exercitada na provação. A sua fé é exercitada no meio da tempestade. É a tempestade que vai revelar a verdade que está dentro do seu coração, a turbulência que está dentro do seu coração, porque uma coisa é você estar na tempestade, e outra coisa, a tempestade é estar dentro de você. Quando a tempestade está dentro de você, você não consegue se aquietar, você não pode dormir. Nós estamos vivendo tempos onde doenças das emoções, né, enchem, né, os consultórios médicos de pessoas se queixando que precisam de remédio para dormir, remédio para acordar. Por quê? Porque existe tempestade dentro do seu coração, dentro da sua alma, existe temporal dentro da sua alma. Jesus conhecia tudo isso. Jesus sabia. Ele disse assim, em João, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em João 14, verso 27, nós vamos encontrar Jesus naquela noite da despedida. Aquela noite quando ele ceia com os discípulos e ele começa a dar aquelas últimas instruções para os discípulos. Jesus fala sobre muitos assuntos. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Jesus fala sobre a videira. Jesus fala que eles têm que estar ligados à videira em obediência a Deus sempre. E quando Jesus está entregando essas palavras nesse último discurso, ele então entrega um presente para os seus discípulos. E ele diz, eu vou deixar com vocês um presente do reino dos céus, que vai ficar aqui com vocês. Jesus já havia dito que o reino do céu não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Jesus não deixou a justiça. Jesus também não deixou a alegria. Mas ele disse para os seus discípulos, eu vou deixar um presente, eu vou deixar para vocês a minha paz. A minha paz. E é uma paz que o mundo não pode te dar. É um presente inusitado que ninguém vai poder te dar igual. Em nenhum lugar você vai encontrar essa paz que Jesus pode presentear a sua vida, ou melhor, que ele já presenteou, porque ele diz que ele estava indo, mas ele estava deixando a sua paz, aquela paz que fazia com que ele dormisse dentro do barco, aquela paz que fazia com que ele controlasse o temporal dentro dele mesmo, as lutas dentro dele mesmo, para enfrentar os demônios, para vencer os demônios. A paz que excede todo entendimento, Jesus deixou para nós. E o último texto que eu queria ler, ainda sobre a vida de Pedro, já está no livro de Atos. E aconteceu, então, depois que Jesus havia ressuscitado e depois que Jesus ascendeu aos céus,
já quando os discípulos estavam no seu ministério, na sua batalha, né, de levar a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 12, verso 1. Eu vou ler até o 7. Diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aqui Pedro é preso por causa da palavra. Diz que Herodes se levanta contra a igreja, contra os escolhidos, contra o povo que pregava a palavra de Deus, e prende a Pedro. E leva Pedro à prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Eram soldados guardando a vida de Pedro naquele lugar. E qual era a intenção de Herodes? Era entregar Pedro para ser linchado publicamente. Ele iria passar por um julgamento público e seria morto. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui, o escritor, ele faz, parece que uma pausa, né? Era tempo dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela durava 7 dias. Pedro foi preso durante esse tempo. E durante esse tempo, diz que a igreja se levantou em oração. Não sabemos se foi no primeiro dia, se foi no segundo dia ou se foi no 7º dia. Mas aqui diz que depois que a igreja estava orando, na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, isto é, na noite anterior em que ele seria linchado, em que ele morreria, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com suas algemas e sentinelas, montando guardas à entrada do cárcere. Era a véspera da sua morte, era a véspera do seu julgamento. E Pedro estava o quê? Dormindo. Pedro conseguiu deitar a sua cabeça e dormir naquela noite. Ele havia aprendido a descansar em Deus. Ele havia aprendido, ele havia adquirido uma fé madura. Porque Jesus tinha dito ainda, naquele tempo ainda não tinha fé. Naquele tempo, ainda as ondas podiam assustar e ele tirava os olhos de Jesus. Mas nesta situação, Pedro dorme. A palavra diz que veio um anjo e que esse anjo entrou dentro do cárcere com uma claridade enorme, fez-se um clarão lá dentro. Aquela luz que resplendia dentro do cárcere, mas Pedro estava dormindo. E o anjo precisou sacudir Pedro para poder despertá-lo. Ele estava realmente descansando na paz que excede todo entendimento. Filipenses, né? Filipenses, capítulo 4. Eu gostaria de deixar esse versículo com você. Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus é aquela paz que Jesus deixou. E Jesus disse: eu estou deixando a paz, a minha paz não é a paz do mundo, não é a paz que o mundo dá, não é a paz das circunstâncias, não é a paz porque as coisas estão bem.
Mas é a paz que excede todo entendimento, é a paz de Deus, é a paz da certeza de saber que Deus é por mim, que Deus me guarda, que Deus é aquele que segura a minha mão, que Deus é o Deus que anda nas tormentas, como Jó disse, que ele faz o seu caminho nas tormentas, ele anda no meio do temporal. E Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz que não tem explicação. Pedro dormir naquela noite não tem explicação humana, é sobrenatural. É aquilo que Davi viveu, deitei e dormi, porque o Senhor é que me sustenta. É a paz que só pode ter aquele que confia e que tem a sua fé depositada em Deus. Ainda em Isaías, capítulo 26, com esse verso eu termino, diz assim, Isaías 26, 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz, é a promessa desse profeta Isaías, feita ao homem que confia. Na versão Almeida Corrigida, ela diz, aquele que tem uma mente firme em ti. Na versão, a nova tradução, ele diz, pessoas que têm uma fé firme. Então, aqueles que têm uma fé firme e que têm uma mente, a mente, o coração firme no Senhor. Qual é o nível da sua fé em Deus hoje? Você está naquele primeiro nível lá que nós lemos? Você ainda está achando que Deus não se importa, que Deus está distante, que Deus não vai te ver e que não vai entender essa situação? Ou você já caminhou com Deus, já experimentou algumas coisas, já conhece quem é o Senhor e já tem se encorajado muitas vezes a andar no meio da tempestade, com as mãos dadas ao Senhor? Ou você já está conseguindo dormir no meio da tormenta? Como é difícil. Depois de um dia de tribulação, depois de um dia de angústia, como custamos dormir? Quando muitas vezes precisamos orar tantas vezes ao Senhor, Senhor, eu quero a paz que excede todo entendimento. No original, esse versículo de Isaías 26, ele não diz perfeita paz. O versículo no hebraico diz, e o Senhor guardará em shalom, shalom, paz, paz. Ele repete 2 vezes a palavra paz, né? E aqui eu acho que no português, eu não sei se em outras línguas como está traduzido, né? Mas traduziram perfeita paz. Você já viu uma mãe aquietando seu filho quando ele está chorando? Ela pega a criança no colo e ela começa a sacudir. Ela começa a balançar aquela criança e anda com ela e sacudindo. E ela vai batendo assim no popozinho dele, né? Vai fazendo ele dormir. E aquele balanço, aquele chacoalho, né? Muitas vezes até bastante, dependendo da pessoa que está fazendo, né? Faz a criança se acalmar. E a criança dorme, balançando, chacoalhando, porque está confiando que está no colo da mãe, que está no colo do pai. Então, essa criança dorme como Pedro dormiu na prisão. E nós precisamos assim. Nós precisamos ser como crianças nos braços do nosso pai. Enquanto ele está nos sacudindo, porque tem temporal, porque tem lutas, porque tem dias difíceis. Mas nós podemos dormir, nós podemos descansar, porque é o Senhor que está nos segurando. Nós estamos nos braços do Senhor, aquele que confia em ti. Oxalá que essa palavra alcance seu coração
E se você, porventura, esteja vivendo uma situação de tormenta, uma situação de luta, onde parece que não é que o barco, você está num barco furado, não, porque naquele dia os discípulos não estavam no barco furado, o barco era bom, era um barco de pesca, era um barco do trabalho, mas as ondas foram maiores, e as ondas entraram dentro daquele barco. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação assim, não é pelos nossos erros, porque tem tribulação, porque nós fizemos alguma coisa errada, entramos num barco furado. Fizemos algo ruim, algo que não foi correto, e aí sofremos as consequências. Mas também tem situações como essa que os discípulos viveram. Quando você está fazendo aquilo que Jesus mandou, quando você está buscando ser obediente a Deus, mas você está em luta. Então Deus está testando o seu nível de fé. O que Jesus diz sobre sua fé hoje? Jesus pode olhar para você e dizer, você está com medo porque ainda não tem fé. Ou Jesus olha para você e diz assim, coragem, você consegue. Você já sabe, você vai andar comigo sobre as águas. Ou você já está naquele nível de dormir no colo de Jesus. Dormir sabendo que é Ele que te sustenta. Qual seja a sua situação, saiba que os que confiam no Senhor vão poder receber dessa paz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, essa palavra no seu coração. Amém. Boa noite, então, irmão. Shalom, né? Então, essa palavra do estudo, essa noite, shalom, shalom, foram as palavras de Jesus Cristo, tá bom? Então, queremos o toque do dia, agradece a atenção de todos e prometemos, na semana que vem, normalmente isso é na quinta-feira, hoje exclusivamente foi na sexta, né? Por algum motivo, e principalmente a internet na quinta-feira estava muito ruim ontem. Então, Deus sabe todas as coisas, mas quinta-feira estamos de volta com o toque do dia e contamos com a tua preciosa atenção. Né? Qualquer pergunta, estamos à disposição, qualquer necessidade de oração também estamos à disposição. Pedido de oração pode ser feito também aí através do Facebook. Então, shalom, shalom, boa noite para todos, até a próxima oportunidade. Amém? Um abraço a todos. Boa noite.